Agora, para o professor orientador, esses softwares modernos são eficazes para captar? Porque também é difícil captar se isso aqui foi um plágio ou não. Existem algumas formas de captar, assim. Por exemplo, o plágio ele tem duas características principais. A primeira é que a pessoa que cometeu o plágio, ela se coloca na condição de autor daquele texto, ou daquela música, ou daquela fotografia. Ele se intitula falsamente como sendo o criador intelectual daquela obra literária, artística ou científica, né? E, em segundo lugar, a pessoa que comete o plágio, ela sempre faz de tudo para encobrir, para falsear, para que ninguém descubra que aquilo ali é um plágio. Por exemplo, às vezes você pega um texto de alguém, a pessoa muda umas palavras, muda umas coisas, para poder deixar aquele plágio menos evidente, né? Mas, de fato, o plágio não são as palavras em si ordenadas, mas o que o texto são as ideias, né? O conteúdo, o supra-sumo, não é? Não existe, por exemplo, vamos supor, uma exclusividade sobre a ideia. Não é patenteável a ideia em si, não é? A ideia literária. Mas um trabalho científico concatenado, se ele tem uma disposição científica e um desenvolvimento lógico do texto, aquilo ali é protegido. Mesmo que eu fale com outras palavras, por exemplo, se eu pegar e for escrever um livro e vou falar que eu sou o autor eu acho não, Montesquieu não escreveu isso. Aí eu vou escrever que o Estado tem que ser dividido em 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, por exemplo, eu vou estar matando Montesquieu, vou dizendo que eu escrevi com outras palavras uma ideia que ele teve, né? Uma tese, né? que ele escreveu, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Se eu for falar sobre o tempo, segundo Montesquieu, perfeito, ele, na sua obra tal, ele diz que... Uma questão de honestidade intelectual. Com certeza. Quer dizer, então, da parte do aluno que encomenda, a primeira constatação que nós podemos fazer é que é uma falha de caráter. Com certeza. E eu acho também que o aluno é uma vítima também, uma vítima do sistema, porque há uma permissividade. Não é? Esse tal de Zé Moleza, é um site de Zé Moleza. O Zé Moleza está em na universidade, você tem... Você anda pela universidade, você vê na internet, você vê um cartazinho na coisa, com telefone, com coisa. É uma coisa, é um assunto, é um mal silencioso que se instalou no Brasil, não é? E que tomou conta, não é? E que os professores sabem que existe, a universidade sabe que existe, os alunos fazem isso, o poder público também sabe, mas ninguém ainda tomou uma atitude, não é, contundente. Não Você acha, por exemplo, que é caso da Polícia Federal passar a entrar no assunto, investigar esses agentes indutores que ficam oferecendo esse tipo de... Com certeza, é um caso de prática fraudulenta. Tem um ato que é um caso de polícia, que você está, inclusive menor de idade, você está incitando essas pessoas a cometerem crimes, inclusive. E a decisão no âmbito do Conselho Federal da Ordem foi tomada por unanimidade ou houve divergência? Não, por unanimidade. E a discussão foi... Foi muito rica, porque o Conselho Federal tem representante de todos os estados do Brasil. Então, várias pessoas levantaram temas, foi uma discussão que durou mais ou menos 1 hora, foi muito gratificante, não é? Então, o encaminhamento foi no sentido de nós vamos oficiar a todas as instituições de ensino superior do país, não é? Todas. Nós vamos mandar um ofício, o presidente vai fazer um ofício circular, recomendando às universidades que utilizem esse programa. Nós já fizemos isso lá no Ceará e funcionou muito bem, não é? As universidades receberam um ofício, cada uma, fazendo explanação sobre o caso, não é? E requerendo que a universidade utilize esse programa de busca e que implante, não é, políticas internas de controle do plágio, não é? Por quê? Porque o aluno que não sabe escrever, ele não pensa, ele não sabe escolher, ele não tem um raciocínio lógico. Por quê? Porque a oportunidade que o aluno tem, às vezes, de redigir é quando passa um trabalho para ele fazer. Então, quando a escola ou a universidade encomenda ao aluno um trabalho sobre determinado assunto, é uma das poucas oportunidades que o aluno tem de desenvolver uma ideia, de sistematicamente, de escrever, seja no computador, seja à mão, escrever, redigir, não é? E a longo prazo, essa prática ela é tão nefasta que ela pode prejudicar o Brasil. Temos alunos que não sabem escrever,
Tem uns alunos que não sabem escrever, não sabem desenvolver, façam uma redação, ele não sabe. Por quê? Porque na hora de fazer o trabalho, ele copia. E a OAB, por sua proposição, também pretende pressionar o MEC para fazer uma campanha esclarecedora de conscientização? Além desses ofícios enviados para as universidades, nós estamos oficiando o ministro da Educação, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Cultura, o ministro da Justiça para que oficie a Polícia Federal para que abra uma investigação, os procuradores gerais de justiça de todos os estados da federação, todos os presidentes da OAB de todas as entidades da federação, o CNPq, né, a CAPES, né, e os ministérios públicos também requerendo essa parte, e requerendo, primeiro, a implantação desse programa de políticas públicas de controle e o lado da cópia ilegal, que as autoridades tomem uma providência efetiva e investiguem essa questão da compra das monografias, que é uma coisa terrível. Né? Imagine só, esse médico que está fazendo a faculdade de medicina e que deveria ter feito uma monografia sobre um determinado assunto, não fez a monografia, comprou a monografia e depois vai tratar de uma pessoa. Um advogado vai defender uma questão que deveria ter feito um trabalho de direito civil e não fez, ou um engenheiro. Né? É gravíssimo. Isso tem um viés também de ordem moral que o aluno que faz esse tipo de coisa, ele carrega em si essa ideia que o dinheiro pode comprar tudo, da mesma forma que ele está numa situação assim complicada porque essa prática vai acompanhar pelo resto da vida, né? Essa prática de pegar para si o que não lhe pertence, porque na realidade é isso. Quando você faz um plágio, você se apropria de uma ideia de uma pessoa e você diz que é sua. Não é? Isso é muito feio, né? Claro, isso é horrível, não é? Horrível. Né? Então, eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, que realmente é um assunto grave, né? Que está, de fato, disseminado nas nossas universidades e escolas de forma geral. E nós aqui na TV Senado vamos acompanhar o desdobramento dessa questão, porque ela interessa a todos, né? Com certeza. Do interesse da cidadania, que é o nome do nosso programa. Ótimo. Eu queria agradecer a possibilidade dessa entrevista. Eu agradeço a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o advogado Ricardo Bacelar e o tema da nossa conversa foi exatamente o plágio na universidade. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.